Olá pessoal, vamos dar prosseguimento ao escoamento de Rayleigh, um exercício, só que agora nós vamos utilizar a condição sônica com as tabelas para escoamento de Rayleigh. O escoamento de Rayleigh é um escoamento sem atrito, não adiabático, através de um duto de área constante, onde os efeitos da adição ou rejeição de calor são considerados. Nós temos então aqui esse nosso problema com as condições de entrada conhecidas, a quantidade de calor adicionado é conhecida e nós queremos saber as propriedades na saída do escoamento. Só para relembrar, as hipóteses do modelo são regime permanente, escoamento unidimensional, desprezando efeitos viscosos, desprezando forças de corpo, utilizando as equações governantes, continuidade com a área constante, equação do momento, equação da energia com troca de calor, equações auxiliares, que é a equação dos gases ideais, a equação da entalpia para gases ideais, equação da velocidade do som em gases ideais, raiz de KRT, nós obtivemos as equações de Rayleigh. E essas equações dependem do Mach na entrada e na saída. Todas elas dependem do Mach na entrada e na saída. Nós tivemos que resolver essa equação da razão das temperaturas de estagnação por um processo iterativo. No intuito de tentar simplificar, nós utilizamos a condição sônica como referência. O que é a condição sônica? A condição sônica é a condição que existiria se calor suficiente for adicionado para levar o escoamento para Mach igual a 1. Um escoamento de Rayleigh subsônico aquecido é acelerado e um escoamento supersônico de Rayleigh aquecido é desacelerado. Ambos podem ser levados para a condição de Mach igual a 1 e essa condição sônica tem os mesmos valores das propriedades. Dessa forma, se nós observarmos as equações, elas dependem só da condição sônica e do Mach, que pode ser o Mach da entrada ou da saída. Entretanto, as contas não ficaram tão simples assim. Essa equação, para calcular, acabou tendo que usar um processo similar de iteração e que nós tivemos que utilizar também nessa equação para achar o Mach na saída. A grande vantagem de utilizar a condição sônica, nós vamos ver agora, que é a possibilidade de usar tabelas para o escoamento. Então, antes de entrar nas tabelas, vamos calcular aqui a temperatura de estagnação e pressão de estagnação na entrada. Então, o Mach na entrada 0,2. Eu tenho aqui a razão da temperatura pela temperatura de estagnação, ou temperatura de estagnação, né, pela temperatura, e pressão de estagnação pela pressão. A gente acha a temperatura de estagnação e pressão de estagnação na entrada. Todas as propriedades na entrada são conhecidas. Sabendo aqui a temperatura de estagnação na entrada e a quantidade de calor, nós obtemos a temperatura de estagnação na saída do escoamento. Então, vamos guardar esses valores. Agora, vamos fazer uso da tabela para escoamento de Rayleigh. Todas as propriedades na entrada são conhecidas. Nós temos a tabela para escoamento unidimensional com adição de calor. Na verdade, troca de calor. Eu escrevi aqui adição, mas troca de calor. K igual a 1,4, nós estamos pegando aqui uma tabela para o ar. Vou buscar o que nessa tabela? O Mach na entrada, 0,2. Mach na entrada de 0,2. Nós temos aqui temperatura. Qual temperatura? Temperatura na entrada, T1, pela temperatura sônica, é igual a 0,2066. Nós achamos a temperatura sônica do escoamento. Pressão 1 pela pressão sônica é igual a 2, aqui é a temperatura, aqui é a pressão, 2,2727. Nós achamos a pressão sônica. E a mesma forma com a massa específica na entrada, pressão de estagnação na entrada e temperatura de estagnação na entrada. Nós temos aqui todas as razões em função da condição sônica e a gente tem condições de calcular as propriedades sônicas do escoamento. E agora o que nós vamos fazer com essas propriedades? Eu tenho a temperatura de estagnação sônica e eu já calculei a temperatura de estagnação na saída. Se nós fizermos essa razão, nós temos esse valor de 0,80. Onde que eu vou buscar esse valor aqui? Nessa coluna de temperatura de estagnação pela temperatura de estagnação sônica de 0,80. Se nós observarmos, está aqui, ó, entre 0,79 e 0,81, entre Mach 0,58 e Mach 0,6. Por questão de comodidade, eu vou adotar aqui o Mach 0,58. Se eu quiser fazer uma interpolação, poderia fazer, mas seria uma interpolação linear, vai acabar sendo também uma aproximação. Então, 0,58 está satisfatório. Aí eu tenho temperatura pela temperatura sônica. Mas qual a temperatura? Temperatura 2
pela temperatura sônica que nós acabamos de calcular na etapa anterior, nós calculamos a temperatura na saída do escoamento. Pressão, qual pressão? Pressão 2, pela pressão sônica, 1,63. A pressão sônica nós já calculamos, achamos a pressão na saída, massa específica na saída pela massa específica sônica, que acabamos de calcular, aqui igual a 1,82, a gente acha a massa específica na saída, e a pressão de estagnação pela pressão de estagnação sônica, nós achamos a pressão de estagnação na saída. Então, nós calculamos todas as propriedades do escoamento na saída utilizando as tabelas. Se a gente quiser calcular aqui a velocidade e a variação de entropia, daí aqui é só efetuar as contas. O que vocês acharam? Agora, utilizar as condições sônicas fez sentido? Ficou mais simples do que ter que usar aquelas equações completas ou mesmo as equações com a condição sônica? Eu acho que ficou mais simples. Dúvidas e sugestões? Deixem aqui nos comentários. Os slides estão disponíveis no site, assim como o formulário e as tabelas para escoamento isentrópico e escoamento de Rayleigh também.